que são os pais que estão ensinando seus filhos no caminho. Amém? Você pai, você mãe que traz a sua criança, você está cumprindo a palavra, você sabia? Porque você está ensinando a criança no caminho. Amém? Então, que Deus continue abençoando a sua vida cada dia mais, para que a cada dia mais você seja exemplo, e que você seja a cada dia mais essa pessoa que dá a direção, que ensina o seu filho, sua filha, no caminho do Senhor. Amém? Aproveita que você está em pé, abre a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler os versos 16 e 17. Colossenses 2, e nós vamos ler o verso 16 e o verso 17. Amém? Ou tem alguém misericórdia aí? Amém, glória a Deus, vamos lá? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra, repete comigo, sombra, das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, é a sua palavra que está diante de nós. Senhor, em nome do Senhor Jesus, oh Pai, toca nas nossas vidas agora, guarda o nosso coração, oh Pai, cativo na sala do trono, cativo ao Senhor, ministra, Senhor, aos nossos corações, nesse momento, Pai, nós estamos abertos para o Senhor. O Senhor, Pai, oh Deus, o Senhor em Apocalipse diz que está à porta e bate, e se abrir, o Senhor ceará comigo e eu com o Senhor. Pai, ceia conosco essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Podemos assentar? Glorificando ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Esse verso tem algo muito interessante, porque lá no Antigo Testamento, de uma certa forma, quando Moisés escreve, Deuteronômio, aliás, aqui é Paulo escrevendo Colossenses. Quando Paulo escreve Colossenses aqui, ele de maneira nenhuma ele quebra a doutrina da lei, de maneira nenhuma ele vai quebrar a autoridade da lei, mas ele vai falar assim: olha, dá um tempo, olha para Jesus, porque o corpo é Cristo, né? Olha para Jesus, por quê? Porque tudo aquilo era sombra do que está acontecendo hoje. Nós sabemos que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Alguém nunca ouviu essa expressão, que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento? O que isso quer dizer? Quer dizer que o Antigo Testamento, ele prediz o Novo Testamento, mas não de uma forma absolutamente clara, mas ele oculta nele o Novo Testamento. Agostinho de Hipona, que a Igreja Católica ela resgata como Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, ele foi um filósofo, talvez um dos últimos filósofos antes da era medieval, né? Agostinho de Hipona vai viver de 374 a 430, ou seja, ele vai viver no 4º século da igreja, ok? Ele vai viver no 4º século da igreja. A igreja tinha aí em torno de 375 anos, quando Agostinho de Hipona nasce, né? Então ele é o profeta naquele momento.
ele pertence à igreja, à estrutura eclesiástica, que ainda não é católica romana. Ok? A gente só vai poder falar de uma diferenciação de doutrina apostólica, né, da igreja romana para a igreja protestante a partir de 1517, com a reforma. Até 1517 é uma igreja só. Ok? Nós já tínhamos tido aí alguns pré-reformadores antes, mas a reforma verdadeira só vem com Lutero em 1517, né? Num dia que para nós é tremendo, e que o diabo sempre tenta deturpar tudo que é de Deus. Sabe qual é o dia atribuído à reforma protestante? 31 de... E aí, o que o diabo pega para festejar nesse dia? Halloween, que é uma festa norte-americana, e que o brasileiro, por se achar sempre com a síndrome de vira-lata, precisa imitar tudo que vem de lá. E em geral só imita as porcarias, cara. Não imita as coisas boas. Não imita a excelência de universidade, né? Você sabia que, por exemplo, Harvard, que talvez seja uma das melhores universidades do mundo, ela começou para ser uma escola bíblica, uma igreja e um seminário teológico. Harvard era para ser uma igreja e um seminário teológico, assim como talvez as principais do mundo nasceram para ser seminários teológicos, né? E aí depois a coisa ganhou um outro corpo. Mas você pode ir lá que tem o curso de teologia até hoje. Tem o curso de teologia até hoje. Tem formação teológica até hoje, né? A Universidade Mackenzie. A Universidade Mackenzie é da igreja presbiteriana. Poucos sabem disso no Brasil. E nós temos que honrar, porque é a nossa fé no nível universitário. Me dói muito quando eu vejo algumas pessoas falando assim: fulano entrou para a universidade, vai largar a igreja. Infelizmente, isso às vezes acontece. Infelizmente, nós estamos aí na casa dos 33% a 35% de crentes que entram na universidade e se deixam levar. Mas sabe por que isso? Porque não fazem o que vocês fizeram. Formar a criança dentro da igreja. Porque quando tem um conhecimento de Deus, quando tem essa semente forte gravada no coração delas, elas podem chegar onde chegar que não vai ser deturpado. Hoje no Brasil nós temos um grupo muito grande e cada vez maior de cientistas crentes. A cada dia maior. Quem está no grupo da igreja aí? Quem está? Eu vou começar a postar para vocês os grandes nomes e os... Tem um canal no YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aonde o apresentador do programa Fé e Ciência, ele é o professor Marcos Eberlin. O professor Marcos Eberlin, ele é professor de Química na Unicamp e ele tem doutorado no exterior. É um grande gênio, tá? Da química. E ele é criacionista. Ele é protestante. E lá nós temos tem esse programa que ele leva. Eu não sei qual é eu achei esse programa agora há pouco tempo, por segui-lo. Eu não sei a periodicidade, mas a cada programa ele leva um grande cientista que vem quebrando com Darwin. Quebrando com Darwin. Tá? E tá lá, né? Por quê? Porque Deus já falava lá atrás
Meu povo perece pela falta de conhecimento. Então nós precisamos ganhar todos os espaços, inclusive as universidades, com o nosso coração cristão. Amém? Então o Agostinho de Hipona era um grande filósofo. Um grande filósofo. E Agostinho de Hipona, ele vai ter uma frase fantástica que ele vai falar. Perdão. Ele vai falar assim, olha, o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento está patente no Novo. O que ele quer dizer com isso? Que o Novo Testamento, você encontra ele dentro do Antigo Testamento inteiro. Aliás, desde Gênesis, porque a sentença que Deus dá para a serpente é a vinda de Jesus. Ok? E o Novo Testamento é Jesus. A sentença dada à serpente é a vinda de Jesus. Certo? Você lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe pisará a cabeça. Quem é que vai fazer isso com Satanás? É Jesus. É Jesus. Tá? E o Antigo Testamento, ele é citado diretamente várias vezes no Novo Testamento. Amém? Então ele é patente no Novo Testamento. Ele está aqui. Ele está aqui. O que é uma patente? Quando você registra a patente, é uma marca, não é? Que você registra e ela é sua. Então o Novo Testamento, ele vai lá, pega o Antigo Testamento e fala que ele é meu. Ele sou eu, ou eu estou nele. Eu estou nele. Então, já que é assim, vamos começar a testar isso. Abre comigo, por favor, em Deuteronômio 8. Deuteronômio capítulo 8. Eu vou ler com vocês até o verso 3, tá? Mas leia até o 10. Leia o capítulo inteiro. Faz uma coisa, lê Deuteronômio todo. Já que você vai ler Deuteronômio todo, lê o Pentateuco, o Antigo Testamento. Lê a Bíblia inteira logo de uma vez. Então vamos lá, Deuteronômio 8, verso 3. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem que teus pais o conheciam, para te dar a entender que não é só de pão que viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Repete comigo: não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Tremendo, não é? Você ouviu isso em algum lugar no Novo Testamento? Onde foi? Quem foi que fala exatamente isso no Novo Testamento? Daqui a pouco a gente vai ver. Presta atenção numa coisa aqui. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno.
que ordena aqui? É Deus. Para que você tem que cumprir os mandamentos que Ele ordena? Qualquer coisa troco. Para que tem que cumprir os mandamentos que Deus ordena? Para que vivais. Para que vivais. Ou seja, para que você tenha vida. E vos multiplique. E entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Obrigado. Amém? Olha aqui. Gênesis 1, 28. Põe o dedinho aí. Gênesis 1, 28. Deus acaba de criar o homem e a mulher, amém? E aí o que ele fala para os dois? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Olha aqui, o que ele vai falar em Deuteronômio? Multipliqueis e entreis e possuís a terra que o Senhor prometeu sobre juramento. Possuís a terra, sujeitai-a. Possuís a terra, sujeitai-a. Ah, mas ainda estamos aqui, né? No Antigo Testamento. Então tá legal, vamos em Mateus 28. Mateus 28, a partir do verso 18. Amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Percebe? O Novo Testamento reafirmando o Antigo Testamento na pessoa de Jesus. Você quer mais? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Recordar-te-á de todo o caminho pelo que o Senhor teu Deus... Voltei lá em Deuteronômios, perdão, tá? Deuteronômio 8. Estou lá no verso 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, desses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Olha aqui, presta atenção. Ele está dizendo que você vai recordar. Recordar-te-ás. É você que vai recordar.
de todo o teu caminhar em Cristo, dos desertos que você passou, porque nós passamos por deserto em Jesus, amém? Me diz uma coisa, Jesus foi para o deserto? Jesus foi tentado por Satanás? Jesus é Deus? Se Ele que é Deus foi, por que nós não podemos? Por que nós não vamos para o deserto também? Por que Satanás não vem tentar a nossa vida também? Não vem porque eu sou da geração mimimi. Se fizer eu faço bem sim e saio da igreja. Problema seu, Deus não vai deixar de ser Deus se você sair da igreja. A igreja não vai deixar de ser arrebatada no dia que Jesus voltar se você sair da igreja. A única diferença é que você não vai junto. Uma pequena diferença. Fica de mimimi. O tempo está chegando, não é à toa que nós estamos no ano da preparação. Não gostei daquilo que o pastor falou, eu não piso mais na igreja. Problema teu. A gente está falando o que a Bíblia manda falar. A Bíblia. Você já viu alguém pregar alguma coisa fora da Bíblia nessa igreja? Se já me avisa, eu saio dessa porta agora. Não. Se há uma coisa que o nosso bispo não aceita, é que a gente saia uma vírgula da palavra de Deus. Uma vírgula. Aliás, vai lá em Apocalipse. Põe o dedinho aqui, Mateus. Apocalipse 22, 18. Ixi, Deus está me mandando falar um monte de coisa que eu não falei de manhã. Ele que sabe. Eu vou. Ele fala, eu vou atrás. Olha aqui. Presta atenção. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. 2 pontos. Quem é que está falando aqui? Jesus. Jesus que ditou. João foi escriba de Jesus em Apocalipse. Jesus foi ditando, ele foi escrevendo. Jesus está falando. Se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Misericórdia. Aquele que aumentar uma vírgula que está escrito aqui, vai receber tudo quanto é flagelo que está escrito na Bíblia. Só um para a gente lembrar. Quem quer sofrer como Jó? Perder tudo, perder os filhos, perder a saúde? Se coçar com caco de telha? Você é bobo que eu vou aumentar alguma coisa que está escrita aqui dentro? Continua. Verso 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro da profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem cá. Você acha que conhecedores dos últimos versos de Apocalipse, nós iríamos pregar alguma coisa que está fora daqui? Só se a gente fosse louco. Só se a gente fosse louco. Porque a palavra de Deus é a verdade. Olha aqui. Aproveita que você está em Mateus. Vai no capítulo 4 de Mateus, que nós vamos entender algo aqui importante. Capítulo 4 de Mateus. No verso 3. Então, o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Quem respondeu?
está escrito. Repete, está escrito. Espera aí, aonde que vai estar escrito isso? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aonde está escrito isso? No Antigo Testamento, em Deuteronômio 8, verso 3, que nós lemos agora há pouco. Amém? O Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele vai nos trazer a revelação do Novo Testamento. Ou o Novo Testamento vai nos trazer a revelação do que estava pré-dito no Antigo Testamento. Mas olha só que interessante. Nesse verso que está lá, né, aqui em Mateus 4:4, e que está lá em Deuteronômio 8:3, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Em grego, palavra tem duas formas de você escrever. Ou você escreve logos, ou você escreve rema, tá? Ou você escreve logos, ou você escreve rema. Quando aparece logos, é a palavra que está escrita, tá? Se aparecer logos, né? Se vier o texto e vier logos, é a palavra que está escrita. Se vier rema, é a palavra revelada. Ok? Palavra escrita e palavra revelada. E aqui ele está falando em palavra revelada. Em palavra revelada. Então ele diz o seguinte: mas de toda a palavra que procede da onde? Da boca de Deus. João 1, verso 1. João 1, verso 1. Já cansei de falar que é o texto que eu acho mais lindo de toda a Bíblia. João, capítulo 1. E o segundo texto mais lindo que eu vejo em toda a Bíblia é Hebreus 1. Aleluia. João 1, verso 1. No princípio era e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Legal, se você voltar, eu não vou voltar não, mas se você voltar em Gênesis 1, como é que Deus faz as coisas? E disse Deus, faça, e foi feito. E disse Deus, faça, e foi feito. Espera aí, Deus, ele fez através mas era uma palavra estática, ele falava e nada acontecia? Era uma palavra dinâmica, era uma palavra revelada, era uma palavra que ele falava e a coisa acontecia. Por quê? Porque quem era essa palavra? Essa palavra era o verbo. Espera aí, verbo, vamos lembrar lá das aulinhas de língua portuguesa. O que é o verbo? O verbo, ele mostra que há uma ação. Verbo não é uma coisa parada. E esse verbo, ele vai ser materializado em quem? Quem é que é o verbo? Por isso verbo está em letra maiúscula na tua Bíblia? Quando é que a gente usa a letra maiúscula? Para nome próprio? Esse verbo é quem? Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós.
Esse verbo é Jesus. Agora, a Bíblia também vai falar para nós, lá em 2 Coríntios no verso 3. Gente, hoje é texto, viu? Hoje é texto. Hoje o profético está dentro do texto. Hoje a gente está fazendo, sabe o quê? Transformando logos em rema. Entendeu? Pegando logos que está aqui escrito, estático, no papel, que fica aberto lá no Salmo 23, na sala da tua casa, em cima daquele porta-bíblia, lindo, e que entra dia e sai dia e não acontece nada. E você falou, mas está aqui a Bíblia aberta no Salmo 23, mas e daí? Ela está com o logos aberto, mas você não vive o rema dela. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Se eu não viver o rema, o logos não transforma nada. O logos só transforma se eu permitir que ele entre, que o Espírito Santo mova e transforme ele. Mas quem tem que permitir sou eu. Eis que estou à porta e bato, e se me ouvir, e se abrir a porta, está tudo no condicional. Para quem? Por quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Infelizmente, nós temos irmãos calvinistas que não acreditam no livre-arbítrio, porque o calvinismo não acredita. Ele acha que Deus já criou algumas pessoas para salvação, mas Deus também criou outras já predestinadas à perdição. Esse daqui vai para o inferno, esse daqui vai para o céu. Espera aí, quem é pai aqui? Você que é mau, criaria um filho já dizendo assim, eu vou criar esse daqui, que esse daqui vai se perder, esse daqui vai para as drogas, esse daqui vai para a prostituição, esse daqui vai para a bebedeira, esse daqui vai virar bandido lá no morro, esse daqui vai virar assaltante. Você criaria algum filho assim? Por que você acha que Deus é perfeito e criaria? Cara, a palavra é clara. Ela já diz para nós que Deus criou e queria que todo mundo se salvasse. A vontade dele, mas ele dá o livre-arbítrio para nós. Sabe por que ele dá o livre-arbítrio? Exatamente pelo que estava escrito lá em Deuteronômio, que ele te levou para o deserto e te provou para conhecer o seu coração. Peraí, Deus conhece o teu coração ou não conhece o teu coração? A gente consegue esconder o que está no coração da gente para Deus? Não. Então, peraí, é Deus que vai conhecer o coração na hora da provação? Na hora que Deus nos coloca em provação, é para Ele saber qual seria a nossa atitude? Então a gente pegaria Deus de surpresa? Será que é isso? Por que Ele nos coloca em provação? Quem é que tem que conhecer o nosso coração? É Ele? Não, sou eu. Ele me coloca em provação para quebrar minha hipocrisia. Eu sou de Deus até o fim. Eu vou com Ele até o fim. E nego 3 vezes. Pedro. Quando Pedro bateu no peito, Jesus quebrou a hipocrisia na hora. Olha, até o galo cantar, você me nega 3 vezes. E quando o galo cantou a 3ª vez, Pedro caiu a ficha. Ai! E aí ele volta pianinho. E aí Jesus precisa fazer com ele o quê? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes. Ninguém engana Deus. Ninguém zomba de Deus. Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. É por isso que Ele nos testa. Para que a gente entenda aonde está a nossa falha e a gente possa corrigir a nossa falha. Volto a dizer, nós somos falhos? Somos falhos. Meus alunos fazem 2 vezes a mesma prova. Eles fazem a prova, eu corrijo ela comentando.
aqui você errou porque você escreveu isso, aqui você errou porque escreveu isso, ou gostei muito disso que você escreveu aqui, olha, teu pensamento está muito legal aqui, e eu comento a prova dele inteira. Uns 15 dias depois eu devolvo a prova para eles, toda comentada. Aí eu devolvo a prova para eles, e uns 15 dias depois eu refaço a prova, com consulta. Pega o teu caderno, pega a prova que eu comentei, e vamos refazer. Pega aquela prova que eu fiz com vocês, que eram 3 questões, e transforma ela agora em um texto único. E aí você consultando aquela prova e consultando, você vê o teu erro. É exatamente isso que Deus faz. Eu aprendi a fazer isso com Deus. Ele me quebra no deserto, Ele me quebra na provação, eu mostro para mim quem eu sou. É Deus se revelando para mim e me mostrando quem eu sou. Eu sou esse, Senhor, me perdoa, porque eu sou falho pra caramba mesmo. Eu preciso consertar isso na minha vida. E aí eu tenho a oportunidade de consertar isso na minha vida. É para isso que Deus nos testa. É para isso que Deus nos testa. Paulo, eu não li, 2 Coríntios 3,6, o que está escrito? 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, mas não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito... Poxa, mas a letra mata? Então, pastor, você está me dizendo que se eu simplesmente ler a palavra de Deus, eu estou morto? Desculpa, tá? Porque até o diabo já leu a palavra. Satanista lê mais a Bíblia que a gente. Ele está salvo? Ele está vivo? Sabe um cara que tinha o Antigo Testamento aqui, ó, na ponta da língua? Sabia o Antigo Testamento de ponta a ponta? Talvez um dos maiores teólogos do tempo dele, o apóstolo Paulo. E o que Paulo fazia? Saulo, né? Ainda Saulo. O que Saulo fazia? Perseguia cristão para matar. Matar por conta do que? A palavra mata. Mas o dia que Paulo teve um verdadeiro encontro com Jesus, o que aconteceu com ele? O Espírito Santo entrou no coração dele. E quando o Espírito Santo entra no coração dele, o Espírito Santo pega aquela palavra que era palavra de morte na vida de Paulo e transforma em palavra de vida. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e... Jesus é a vida. Espera aí, Jesus não é o verbo? Jesus não é a palavra? Então a palavra é vida. Mas a palavra só é vida depois que ela passa pelo transformar do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vai agir no meu coração se eu chamar Ele para agir no meu coração. O Espírito Santo só vai estar agindo na minha vida se eu chamar e clamar pelo Espírito Santo para que Ele haja na minha vida, para transformar o Logos em Rema. O Espírito Santo só vai agir na minha vida se eu me prostrar e falar: Espírito, vem. Espírito Santo, vem. Eis que estou à porta e bato. Espírito Santo, vem. Olha aqui. Antigo Testamento, quem é que falava diretamente com o homem? Quem que falava com Adão na viração do dia? Quem é que chamou Noé para fazer a arca? Quem é que falava com Abraão? Quem é que falava com Isaac? Quem é que falava com Jacó? Quem é que falou com Davi? Deus, o
Pai. Quando vem o Novo Testamento, quem é que fala com os homens? Quem? Jesus. Só que quando acabam os evangelhos, Jesus morre, Jesus ressuscita, e se ele não tivesse ressuscitado, não valeria nada a gente estar aqui, nós estaríamos aqui à toa. Mas Jesus morre e ele ressuscita, por isso que eu falo que a Páscoa é mais importante que o Natal. A ressurreição de Jesus foi mais importante do que o próprio nascimento dele, porque se ele não tivesse ressuscitado, não teria motivo para ele ter nascido. Então, Jesus ressuscita, e Jesus fala para os discípulos o quê? Vou para o Pai, mas vocês precisam me deixar ir para que ele mande para vós o Consolador, o Espírito Santo. Então, depois que Jesus sobe, quem vem ficar com a gente? Cara, algum dia Deus abandonou a humanidade? Quando não era ele, era o Filho. Quando não era o Filho, veio o Espírito Santo. Ele sempre quis a gente. Sempre. Sempre. Ele sempre quis a gente. Ele nunca abriu mão de você. Ele nunca abriu mão de mim. Ele nunca abriu mão da minha família. Ele não abre mão da sua família. Não abre mão. Mas sem fé, a obra é morta. Sem fé, a obra é morta. Paulo, que era o homem que perseguia e matava, o grande teólogo do judaísmo, ele se transforma no maior teólogo do cristianismo. Se você lê a carta aos Romanos, você está lendo um tratado de teologia, dos mais complexos. Todo teólogo fala que Romanos talvez seja o livro mais complexo de se ler da Bíblia. Ele é um tratado de teologia. Ele apresenta Jesus, ele desvenda que nós somos pecadores e que nós carecemos da graça. Mas ele também nos mostra que nós temos promessas de Deus. Quantos têm promessa de Deus aqui? Você sabia que a promessa de Deus é condicional? Para parecer que a gente está acabando, como diz o meu querido Luciano Subirá, vamos ficar em pé? Assim parece que está acabando. Olha aqui, em Apocalipse, Jesus dita para João 7 cartas para 7 igrejas, amém? Ele vai ditar a carta para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas, tá? 7 igrejas. Para cada uma delas, ele mostra todas as mazelas da igreja. Uma coisa linda na Bíblia é que a Bíblia você não lê só os bem-feitos dos homens. Ele aponta e põe o dedo e mostra que todos foram falhos, para que ninguém se ensoberbeça. E para a gente não achar que é muito difícil, que a gente tem que seguir um homem perfeito. Não, a gente tem que seguir até Davi, que foi um assassino. Isso não quer dizer que a gente tem que assassinar, mas quer dizer que esse homem, que até um assassino foi, amava tanto a Deus e se entregou tanto a Deus, que é o homem que Deus fala que ele era segundo o seu coração, porque ele tinha amor, a chave da Bíblia, amor, porque Deus amou ao mundo, Deus amou ao mundo, Deus amou ao mundo, Deus amou ao mundo, continua, Deus amou ao mundo, de tal maneira, Deus amou ao mundo de tal maneira e fez o quê? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que Deus ama a igreja, ama tanto que fez a igreja sua, mas em primeiro lugar ele amou o quê?
E graças a Deus Ele amou o mundo, porque eu estava no mundo. Então Ele me amou e me trouxe para cá. E aí eu te pergunto uma coisa. Meu Deus. Pastor, domingo que vem não tem ninguém aqui. Eu te pergunto uma coisa. Por que você não ama o mundo também para trazer para a igreja? Falei. Por que a gente só aponta o dedo para o mundo para mostrar erro? Fulano é um pecador. Fulano está perdido. Eu vou te falar uma coisa. Deus amou ele também. Jesus veio morrer por ele também. Se Jesus veio morrer por ele, por que eu tenho que acusá-lo? Se Jesus morreu por aquela vida, por que eu tenho autoridade para pisar naquela vida, para acusar aquela vida e para destruir aquela vida? Porque a boca destrói. Uma das coisas que mais destrói e afasta a crente da igreja é língua de irmãozinho. Fofoca. É o que mais afasta a crente de dentro da igreja. Irmão, nós precisamos orar por fulano. Bastava até aí. Sabe por quê? Porque fulano fez isso. Cara, não interessa o que o fulano fez, Deus sabe. Vamos orar pelo irmão tal? Ponto. Não, mas a língua dói. Eu não estou chamando o irmão para orar pelo fulano. Eu estou chamando o irmão para eu contar o que o irmão fez. Aí, para não parecer tão feio, aí eu falo, vamos orar por ele. Fofoqueiro, pedra de tropeço. E a Bíblia fala que pedra de tropeço não entra no céu. Irmãozinho saiu da igreja por tua culpa, corre atrás dele, porque Deus amou o mundo, Deus amou ele. A culpa é tua do irmãozinho ter saído da igreja, vai lá pedir perdão. Porque se você não pedir perdão, você vai para o inferno junto. É a palavra que fala isso, não sou eu. Você vai trazer oferta, se você tiver algum problema com alguém, o que Deus fala? Vai lá e se arruma com ele. Porque senão nem a oferta ele aceita. Nem a oferta ele aceita. Pensa, tem alguém que por acaso você precisa pedir perdão? Está na hora. Porque nós vamos sentar na mesa agora. Nós vamos sentar na mesa agora. E nas 7 igrejas, depois de Jesus mostrar todos os pecados e as mazelas daquele povo, Jesus acabava assim: mas ao vencedor, e ele liberava a bênção. Ao vencedor, e ele liberava a bênção. Ao vencedor, e ele liberava a bênção. Quantos querem ser vencedores aqui essa noite? Quantos têm promessa de Deus na sua vida? Você quer ser vencedor? Obedece. É simples assim. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Feche os seus olhos. Você está na presença do Pai, Ele está aqui nesse lugar. A palavra diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se tiver mais 1 ou 2 aí que está aqui por conta dele, isso já se cumpre, porque eu estou. Eu preciso só de mais 1 ou 2 que esteja aqui em nome dele. E aí isso já se atesta, porque é promessa, é palavra dele. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E por isso eu posso declarar para você, meu irmão, minha irmã: o Senhor está aqui. Ele faz presença nesse lugar. Ele está te ouvindo. Ele veio aqui para ouvir você. Fala com ele: Senhor,
eu quero o rema na minha vida. Pede o rema, pede o rema. Senhor, eu não quero o Logos, eu quero ler o Logos, eu quero abrir a sua palavra para ler o Logos. Eu preciso ler o Logos, mas eu preciso que esse Logos passe pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo o transforme em rema na minha vida, porque a minha vida, Pai, ela só tem valor se ela for transformada pelo Senhor. Transforma a minha vida, transforma a minha casa, transforma o meu lar, porque, Senhor, o mundo só vai ser transformado quando eu estiver transformado e quando eu influenciar o mundo para que ele seja transformado. Mas para isso eu preciso estar transformado antes. Transforma a minha vida, Pai. Transforma a minha vida.